Palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Algumas traduções podem falar tribulação ou tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem e levantam a sua voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que têm sido feitas na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltados entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode sentar-se. O tema desta manhã: Deus é o nosso refúgio. Esse salmo é um salmo, na verdade, ele é um cântico que era cantado pelos levitas nesses tempos lá no passado, evidentemente, tantos anos, mas eles, nesse cântico, tem algumas lições muito importantes e que nós podemos aprender nessa manhã. Olhando assim, antes de nós entrarmos, olhando o quadro em si, nós temos aqui uma situação que ele começa dizendo nosso, ou seja, está incluindo a todos, nosso refúgio e fortaleza. Nós vamos ter um quadro também das tragédias, das situações que acontecem e que estão acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. Esse salmo as datas, falar datas, mas o tempo aproximadamente são mais de 3.600 anos antes, voltando todo o tempo que foi escrito. Então, esses levitas estão cantando esse salmo, mas eles estão cantando também um momento que nós percebemos que está acontecendo nos dias de hoje. São terremotos, guerras, muita chuva, muita destruição, e tudo no meio de todo esse quadro, eles estão mostrando uma confiança extraordinária, uma confiança inabalável. E nós vamos entender aqui, quando nós estivermos estudando, como que nós podemos ter uma confiança tão plena, tão firme, tão inabalável, nesses tempos complexos, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. Cada ser humano, meus irmãos, tem no seu íntimo esse desejo de segurança. Todos nós temos. Você, nos dias de hoje, ainda mais, toda vez que você está aí na sua casa, certamente você tem algum sistema de segurança, ou seja alarme, ou seja um cachorro, seja o que for, ou quando você está na rua, você sempre está preocupado, sempre pensando em segurança. E como é que nós vamos pensar nesse sentido aqui do Salmo? Eles estão mostrando que, apesar de todas as tragédias, todos aqueles que podem acontecer, o que estão acontecendo, mas eles estão mostrando confiança. Então, nessa manhã, eu creio que Deus quer falar, já falou comigo a semana, quero que Deus quer falar com você nessa manhã, e renovar a sua confiança, a sua segurança da sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra, esse é o foco dessa mensagem. Então, que Deus ministre a sua coração. A nossa alma, nós somos apegados, meus irmãos, apegados à vida, porque a vida é eterna, a vida é preciosa, e nós somos apegados. Qualquer sintoma, qualquer sinal de insegurança, ou que algum sinal de que possa causar morte, nós tememos, e isso é humano, é natural. E por isso que eu quero nessa manhã mostrar algumas coisas aqui que Deus tem falado comigo mesmo, porque já passamos isso tantas vezes. Mas perceba, quando se fala em refúgio,
você pensa normalmente, talvez na sua casa, um lugar que você pode estar com a sua família, um local que você pode descansar e ter segurança. Embora que vocês estão vendo que hoje em dia as pessoas estão perdendo as suas casas, ou seja, não é uma casa que dá uma segurança, não é um prédio, não é isso. Hoje tudo isso também pode ser abalado pelo tempo e pelas coisas que estão acontecendo. Mas o que é que nos dá de fato uma segurança na nossa alma? Porque o salmista vai dizer assim: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, vamos pensar um pouquinho o que desestabiliza uma confiança, uma segurança. É exatamente a angústia. O que é angústia? Nós temos falado algumas vezes nesse púlpito, já tem sido pregado, sobre a ansiedade. Ansiedade é um sentimento também de alguma coisa que você está precisando, está pensando, está olhando para frente, ou está olhando o que não aconteceu ainda, está ansioso para que aquela situação, aquela resposta aconteça. Então é a ansiedade. Mas a angústia é um sentimento sobre um fato de coisas que já aconteceram. Então você está angustiado quando perdeu o emprego, e agora? O que eu vou fazer? Você fica angustiado e com a tristeza no seu coração quando é uma situação de morte, algo que já aconteceu nas nossas vidas, ou algo que está de alguma maneira interferindo. Então sempre assim que nós ficamos angustiados, ela tem alguns sintomas, eu vou mencionar aqui: agonia, aflição, tormento, inquietude. Tudo isso é angústia. E o salmista está dizendo exatamente isso: o Senhor é o nosso refúgio. Nesses momentos de angústia, de insegurança, de sem saber o que fazer, o Senhor é a minha segurança, o meu socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nesse sentido que ele está apresentando. Então, mas eu digo para você: angústia, você vai buscar no Senhor o socorro. Tristeza, nós vamos buscar no Senhor o consolo. E tantas situações. Mas também existem outras situações que nos causam angústia, meus irmãos. E eu digo para você, a pior de todas é o pecado. Por que o pecado, pastor? Porque o pecado nos separa de Deus. Então toda vez que nós cometemos alguma situação, que entendemos, eu falhei perante o meu Deus, isso tira aquela sensação de segurança, de comunhão, de bem-estar. Por isso digo a você nessa manhã, mas por outro lado nós dizemos o seguinte: graças a Deus que o Senhor Jesus, aleluia, levando sobre ele os nossos pecados, e toda vez que nós temos uma situação dessa, que nos causa essa angústia, essa insegurança, esse temor, nós podemos apresentar ao Senhor Jesus e sermos ministrados e perdoados. Amém? Então são situações. O Salmo retrata esse tempo de caos imaginável. Quer dizer, naquele tempo, já tanto tempos atrás, mostrando essa situação, como seria, como ia acontecer, e como o mundo estaria numa grande confusão, numa queda livre, e que está acontecendo nos dias de hoje. E como que nós, meus irmãos, como igreja, como pessoa, como família, podemos ter essa palavra, isso que já foi orado e ministrado aqui, ter uma palavra também de esperança, às pessoas que nos cercam, as pessoas que nós nos relacionamos. Como podemos fazer isso? Com essa convicção: o Senhor Deus, aleluia, é o meu refúgio, é nele que eu vou encontrar toda ajuda e toda a sustentação da minha família. Veja, aqui tem algumas coisas, uma palavrinha que diz assim: ainda que a terra se mude. Esse ainda que está mostrando claramente que essa fé, essa confiança, essa segurança tem raízes, meus irmãos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm profundidade, e nós precisamos entender que para eu ter uma confiança, eu ter essa segurança de que o Senhor está comigo, ainda que as coisas estão contrárias, ainda que eu não estou entendendo, ainda que essa angústia está afetando, está apertando a minha alma, ainda que eu posso
confiar no que o Senhor Jesus falou na sua palavra. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o Senhor Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e das minhas mãos ninguém as arrebatarás. Então você pode entender assim, ainda que tem uma coisa para pensar aqui. Eu quero dizer nessa manhã, ou para você que está aí, ainda que, o que está angustiando a sua alma? O que pode vir angustiar? E outra, angústia, meus irmãos, ninguém escapa, todo mundo passa. Eu já passei muitas vezes, nós já passamos, e certamente você já passou, e só tem uma forma de nós passarmos por elas, superarmos por elas, é quando nós buscamos essa palavra do Senhor Jesus na nossa vida. Ainda que a terra, ou seja, às vezes nem é um temor de terra, às vezes nem é um acontecimento tão grande, tão fantástico, ou tão extraordinário, tão estarrecedor como esse aqui. Às vezes é uma situação pequena, que já pode causar uma angústia. Essa semana mesmo tive uma experiência assim, de uma situação, que daí resolvemos, eu falei, nós vamos na fonte, lá onde que tem que resolver o assunto. Eu digo para você, na angústia, você precisa ir na fonte que pode curar, na fonte que pode estabilizar a sua fé, estabilizar as suas emoções e te dar o equilíbrio, e novamente você poder ter força para continuar em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é o que nós entendemos e aprendemos pela palavra. Tem mais, essa coisa aqui que nós estamos olhando, esse momento é o quadro de hoje. As águas podem rugir, pode se perturbar, tudo mais, mas há um rio, ele fala. O que é rio? E eu pensei comigo, o que nós podemos entender como rio na palavra de Deus? Antes, quero só voltar nas raízes. Estou pensando nas raízes. A raiz, como é que você pode ter raiz? Nós temos pessoas aqui novos que já se batizaram, os convertidos. Você só pode ter uma raiz profunda, e você sabe que raiz você não enxerga. Uma árvore frondosa, você só pode imaginar que ela tem raízes, porque as raízes têm que ser maior do que uma árvore para sustentá-la. Então nós precisamos ter uma raiz profunda com o Senhor Jesus, uma raiz que você pode ter isso através de um relacionamento, através da palavra, através da oração, do conhecimento, de buscar do Senhor essa experiência, e isso vai criando em você. Então raízes quer dizer que eu estou focado, estou bem firmado naquilo, na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, ainda que as coisas mudem, eu queiram mudar a minha vida, eu quero transtornar a minha família, mas a minha fé é uma raiz que está firmada na pessoa do Senhor Jesus, está firmada na sua palavra, e isso eu digo para você, que a sua fé é uma raiz que Deus se agrada, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Amém? Quem que nós firmamos? Onde é que está as nossas raízes? Estão firmadas em quê? Em palavras, em situações que outros falaram, em alguns conceitos? Não, meus irmãos, a nossa fé precisa estar firmada na pessoa do Senhor Jesus, porque nele nós temos toda a segurança. E aqui então eu quero entrar no rio. O rio se trata da questão do Espírito. Rio, a palavra do Senhor Jesus assim, João 7,38: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão diante do seu ventre. Meus irmãos, por que é mencionado o rio? Porque o rio ele não para, aquela água corrente o tempo todo, uma água que traz limpeza, uma água que traz purificação, e nós dependemos dessa ação do Espírito Santo que esteja regando a minha alma, regando as nossas vidas de forma constante e todo dia. Então há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e esse rio que é o rio da graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falando com a mulher samaritana, quando ele foi pedir água, e lá ali naquele momento ela diz, mas que água é essa? O Senhor Jesus vai dizer,
Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. A água que lhe der fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então é esse rio que nós firmamos, é esse rio que rega a sua alma, é esse rio que rega nossos pensamentos, é esse rio que é a palavra de Deus que vai passando e trazendo-nos condições de continuar a enfrentar e sermos instrumentos de bênção para a glória do Senhor Jesus. Aquilo que você está aí no seu coração, na sua mente, no seu pensamento, que você talvez está dizendo ainda que, eu digo para você, tem esperança, porque a presença do Espírito Santo está aqui hoje. Ainda está. Haverá um dia em que o Espírito Santo de Deus será retirado e aí não terá mais condições. Mas hoje, agora, nesse momento, você pode buscar do Senhor e ser abençoado. Esse rio representa a doação, representa o que Deus doou através do Senhor Jesus, a sua graça, a sua bondade, a sua presença maravilhosa. Esse Deus maravilhoso que olha para a minha vida e olha para a sua vida e está olhando e percebendo que essa situação, o que já aconteceu, que agora de alguma maneira está causando angústia, mas eu posso firmar a minha fé, eu posso firmar a minha confiança, a minha segurança de que Deus está olhando e Deus tem algo para trazer, seja ela qual for, sempre há condições de nos dar uma esperança. Eu fico pensando em algumas passagens que nós lembramos, por exemplo, aquela viúva lá em Naim, ela tinha perdido o filho, certamente o seu coração estava angustiado, e aquela mulher recebe nesse momento da angústia a presença do Senhor Jesus. Então eu quero entender e creio assim, meus irmãos, toda angústia que causa aflição, que causa temores, é somente pela presença do Senhor Jesus que nós temos segurança, é somente pela presença do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus chega e vai tocar naquele moço, naquele filho dela, e dá vida de volta. E aí eu digo para você com isso, nada é impossível quando nós confiamos e quando nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o provedor e o Senhor é Deus que cura a nossa alma e que nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Então nós pensamos nisso. Mas uma coisa que eu quero só passar para vocês, lembrando que é que Deus ministrou meu coração, que nós não podemos ignorar o tempo de hoje. Não ignore os fatos, não ignore o que está acontecendo. São tempos difíceis, a pressão continua, são tempos que parece que muitas vezes as pessoas estão dentro de um túnel, e aí escuro, e nesse túnel nós não temos percepção, não temos visão. E por que acontece isso? Porque muitas vezes ficamos só com nossas coisas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, e não olhamos o que está acontecendo fora. Por isso nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, com certeza, mas isso pode também trazer para nós uma visão do que estava acontecendo. Por isso eles estão falando aqui na palavra de Deus, olha, ainda que todas as águas rujam, ainda que o mundo todo esteja em guerra, ainda que tantas essas coisas, mesmo as nações, Deus, a palavra diz que Deus não se abala e que as nações podem se embravecer e tudo mais, mas o Senhor é Deus que está no controle de toda a história, de todas as pessoas, de todas as situações. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida. Deus precisa estar no controle. Se Ele não estiver no controle, naturalmente nós estamos perdidos, inseguros, não sabemos o que fazer. E o Senhor vai dizer essas palavras. E entre esse assunto aqui, no meio de toda essa situação, o Senhor fala exatamente isso: aquietai-vos, aquietai-vos. As outras traduções não usam essa expressão. Essa tradução usa, e eu gosto dessa tradução. Há outros vão dizer assim, fiquem quietos, ou se acalme, nada disso. O aquietai-vos é uma ordem. Por quê? Só tem uma forma. Esse aquietai-vos está mostrando que é para eu entender que a minha dependência tem que estar no Senhor, a minha confiança tem que estar na palavra do Senhor, a minha confiança precisa estar no Senhor Jesus. E eu já passei tantas situações da minha vida, e que toda vez que eu usei, toda vez que eu busquei do Senhor, fui socorrido, como diz o Salmo 121. Eu olho para os montes, eu oro pelas situações, olho para as circunstâncias, não, eu oro por aquele da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então nessa manhã, meus irmãos, essa palavra é para a sua confiança, a sua fé ser fortalecida, e é você perceber, será mesmo? As minhas raízes de confiança, elas estão profundas ou estão mais ou menos? Eu estou realmente seguro ou estou precisando de profundidade, de uma experiência pessoal, de uma experiência de fé, uma experiência de resposta do meu Deus? Então, meus irmãos, essa palavra nos chama também a essa intimidade com o Senhor Jesus. Entendemos assim, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo, que a terra é como um grãozinho de areia. Você pensa nesse Deus, se Ele não tem algo que não possa dizer para mim e para você, que Ele pode fazer muito mais, abundantemente mais, amém? Então pensa nessa manhã e ora, vamos pensar sobre isso, que o Senhor nos ajude. O Senhor Jesus estava falando com os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 14, e aí Ele vai dizer, olha, eu deixo, aliás, 14, exatamente, deixo a minha paz eu dou, não aqui a paz do mundo, não se turbe o vosso coração. Então não há outra segurança, não há outro meio, não há outro caminho, só o Senhor Jesus. Ele está falando para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja do Senhor Jesus, nessa manhã, pensa, nós estamos em tempos complicados, complexos, nem temos resposta para tudo, mas nós podemos ter a nossa convicção, a nossa fé arraigada daquilo que é a maior segurança do ser humano, saber que apesar de tudo, Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3 coisas para nós aplicarmos. Primeira, Deus é. Deus é. Se você não tiver convicção de quem é Deus na sua vida, as suas angústias vão estrangular os seus sentimentos, vão tirar as suas forças. Por isso, eu sei que muita gente pensa só assim, Deus como uma religião, como um conceito, talvez de uma segurança religiosa. Não, Deus é quando eu tenho a pessoa do Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Então, não tem outro meio. Quem é Deus na minha vida? Ele é a minha rocha, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é quem realmente deu a sua vida por mim, a pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você tenha em mente isso. Ele é nosso socorro presente, Ele é o Senhor que conhece exatamente aquilo que nós precisamos. Então, primeiro, quem é? Deus é. Aqui está falando, Deus é o nosso socorro. Louvado seja o Senhor Jesus. Depois ele vai dizer assim, Deus está no meio. Deus está no meio das suas situações aí. Deus está no meio de todas essas situações e nada está sendo abalado. Quando Deus está presente dentro de uma situação, ainda que haja lágrimas, ainda que haja dor, mas se Deus, através do seu Espírito, está presente, eu posso ter força e glorificar o meu Deus, sabendo que eu posso continuar. Os momentos mais difíceis da vida da gente são as perdas. Minha esposa, nós já tivemos uma situação com meu sogro, que está com o Senhor, tempo difícil, tempo de dor, mas Deus estava ali conosco. Se você já perdeu alguém e sabe disso, Deus estava comigo. Deus estava me consolando pelo seu Espírito. Quando foi minha mãe, quando foi meu irmão, lágrimas, choro, mas Deus estava comigo. Quero dizer para você que uma raiz profunda pela fé, mesmo nas perdas, o Espírito Santo vai te consolar, vai te dar força. Amém? Então o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso refúgio em todo o tempo. Então Deus é o Senhor através de Jesus Cristo. Deus é presente em todas as situações quando nós temos a presença do Senhor Jesus. E aí ele fala assim, o versículo vai falar aqui, Ele faz, versículo 9, Ele faz cessar as guerras, Ele faz tudo o que Ele pode e o que Ele quer, porque Deus é Deus.
Se Deus faz isso, meus irmãos, se Deus pode fazer o impossível, eu quero dizer que nessa manhã, aquilo que talvez seja impossível para você, Deus pode fazer. É Ele que faz, através do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos: aquele que crê em mim, ainda que grandes coisas, até maiores farão. Então tudo depende da nossa fé firmada e profunda, de um relacionamento profundo na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E isso requer aqui esta palavra bendita. Então nessa manhã eu quero que você fique com isso. Senhor, eu ainda tenho uns ainda que. Lembre-se disso. Deus é Deus na pessoa do Senhor Jesus. Deus está presente pelo seu Espírito. E Deus é o Deus que faz, transforma. Ele transforma aquilo que é impossível naquilo que é real. Deus é Deus. A Bíblia diz que Ele chama a existência das coisas que nem existem. Só Deus pode fazer assim. Eu quero pedir que você fique em pé e nós vamos aplicar essa palavra em nome do Senhor Jesus. E eu encerro dizendo, quando o Senhor diz aquietai-vos, é para dizer, em outras palavras, meus irmãos, toda ansiedade, toda angústia, podemos lançar sobre Ele, que Ele tem cuidado de nós. E o Senhor Deus é o nosso Deus, o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio de segurança. Amém. Quero orar com vocês, orar com uma pessoa, aquelas pessoas que vão ouvir. Quero dizer para você que Deus tem um projeto, tem um plano. Você entregue a sua vida, ou se você está numa cama, ou se está passando por uma situação difícil, Ele pode, e Ele pode fazer muito mais abundantemente do que se pensa. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.